E veio a primeira vitória do Lisca, né, sobre o comando do Vila Nova. Depois do Vila empatar com a Ponte Preta, perder para o Sampaio, empatar com Chapecoense em casa. E aí tem aquele empate com sabor de derrota contra o Guarani. Enfim, veio a vitória, né, do Lisca de 3-1, né, do Vila em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Uma vitória muito boa, com bastante jogadas ofensivas do Vila, muita criação. O Vila perdeu gol pra caramba, mas infelizmente o destaque é da péssima arbitragem que aconteceu nessa partida. Então vamos falar tudo que a gente tem que falar aí sobre esse jogo e fazer algumas considerações aí sobre esses problemas, né? Vamos lá. Fala aí, seus torcedores que venceram enfim depois de muitos empates. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair conteúdo novo. Compartilha o vídeo, por gentileza, aí com seus amigos torcedores, seja do Vila, seja do Botafogo, seja de qualquer time, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que gostam de futebol como a gente, né? Então, sem mais delongas, vamos falar desse jogo. Primeiramente, galera, vou passar um pouco com vocês sobre o jogo em si, tá? Como é que foi essa partida e depois a gente fala das polêmicas, tá? Primeiramente, o Vila entrou em campo com a dupla de laterais diferente do habitual, né? Os laterais Léo Duarte e Rodrigo Gelado não estavam como titulares. O Rodrigo Gelado suspenso, mas o Léo Duarte por opção do próprio Lisca. O Vila veio com o Denis no gol, Marquinhos Pedroso e o Marcelinho nas laterais, Doma e Donato na zaga. No meio, Cristiano e Lourenço, e na frente uma linha de 4, formada pelo Igor Henrique, Caio Dantas, Guilherme Parede e Juan Christian. O Lisca vem optando por uma frente mais veloz, né? Sem Neto Pessoa, sem Igor Henrique, jogadores com mais velocidade. O Caio Dantas um pouco mais centralizado, mas mesmo assim bem livre para flutuar, né, no campo. E as 4 peças para poder auxiliar ali na primeira marcação, né? Aquela marcação pressão, saída de bola. Só que no começo do jogo, pelo menos até os 7 a 10 minutos, o Botafogo de Ribeirão Preto estava melhor. Tanto é que teve uma chance claríssima de gol que acabou batendo na trave. O jogo estava bem equilibrado, mas eu ainda achava o Botafogo um pouco menos nervoso. O Vila, por estar jogando em casa novamente, precisando da vitória, correndo sérios riscos de perder a oportunidade, né, de continuar na briga pelo acesso à Série A, se lançou mais e aí ficou um pouco mais desorganizado. E o Botafogo nos primeiros minutos começou a aproveitar, né, esse nervosismo do Vila. Mas durou pouco, tá? O Vila fez o seu gol ali com o Doma, né, numa cobrança de escanteio. A bola bateu ali na galera, sobrou ali do lado direito e o Doma colocou para as redes. O Vila não fazia um grande jogo até então, apesar de ser um comecinho ainda, nos primeiros 10 minutos. Mas depois que fez o gol, o Vila dominou, tá? O Vila controlou as ações, mesmo antes do jogador do Botafogo ser expulso, tá? O Vila já era melhor na partida depois do gol, perdeu um caminhão de chances, né? E ainda contou, né, com essa expulsão do jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, que eu vou comentar depois, tá? Vou comentar todas as polêmicas depois da análise. E aí, galera, com 1 a menos, o Botafogo de Ribeirão Preto abriu a sua defesa. E aí o Vila perdeu um monte de gols. Teve o seu segundo gol feito depois de longos 6 minutos de VAR, né, analisando ali um possível impedimento. E tem outra polêmica nesse gol que nós vamos comentar também. E aí foram 12 minutos de acréscimo, terminou o primeiro tempo 2 a 0. E o segundo tempo veio, o Vila mais uma vez melhor na partida. Ainda teve gol anulado, teve o pênalti, que foi de fato um pênalti, né? E teve um pênalti anulado, inclusive, teve um lance que deveria ter sido pênalti e ele deu impedimento. E o Vila fez o terceiro gol, ainda levou um golzinho do Botafogo de Ribeirão Preto, que fez ali numa cobrança de falta, se não me engano, teve uma bola ali alçada na área. E aí fez o seu gol, mais uma vez o VAR entrou em jogo, foi analisado e o gol foi validado corretamente, tá? E o restante do jogo foi o Vila controlando as ações, o Botafogo sem forças para fazer mais de um gol e terminou assim. E aí você pode me dizer: pô, Vitor, mas a análise foi muito curta. É porque realmente, galera, o jogo foi muito curto. Porque o que mais a gente teve foi interrupção da partida por conta de arbitragem. E agora começam as reclamações, tá? Vamos lá. Primeiro, o lance
da expulsão. Muita gente comentou que apesar do atacante, do zagueiro ter tocado a bola, ele também tocou o jogador do Vila. E sim, ele tocou de fato o jogador do Vila, era o último homem, deveria ser expulso em caso de falta marcada e foi corretamente expulso. Beleza? Até aí, tudo bem. O problema é a imensa demora para ser definido esse lance. Vejam bem, se o árbitro define em campo que para ele não foi falta, prevalece a decisão de campo, certo? Beleza, mas o VAR tem a oportunidade de informar ao árbitro que ele discorda da decisão de campo e oferece imagens para esse árbitro visualizar e tomar uma nova decisão. O árbitro pode manter sua decisão de campo, como também pode aderir à opção do VAR, tá? E aí, essa demora imensa para definir é que é o grande problema, tá? O lance seguiu, foi escanteio do Botafogo, aí parou o lance, foi lá, analisou no VAR, para mim demorou bastante, inclusive, teve muita confusão, muita discussão, um lance que foi, assim, que seria interpretativo, tá? O juiz poderia considerar que ele também tocou a bola, então ele tecnicamente não teria feito a falta, mas poderia considerar que o toque foi faltoso no jogador do Vila e dar o cartão, mas a decisão tem que ser rápida. O jogo de futebol é bom porque é dinâmico. Quando você fica interrompendo a partida, você estraga o espetáculo. A galera vai no estádio para assistir o futebol, não é para assistir uma galera brigando em campo para decidir lances, sabe? Mas beleza, o lance foi decidido de maneira correta? Sim, foi correto, tá? Agora a condução foi errada. E se fosse só um lance, tudo bem, acontece. O problema é que a gente teve muitos mais, tá? Logo depois, pouco tempo depois, houve um choque de cabeça entre jogadores dentro do campo. Pelas regras atuais, o jogo tem que ser interrompido imediatamente para atendimento dos jogadores. Não foi feito. O goleiro do Vila lança o Juan Christian, que em posição legal recebe a bola, faz o passe para dentro da área, que toca para o Caio Dantas e o Caio Dantas finaliza e faz o gol. Não houve a paralisação para o choque de cabeça, que deveria ter sido feito. A sequência do lance foi válida, só que a bandeirinha deu impedimento. Aí, para o VAR... Vai lá, o VAR vai parar para analisar se houve falta, se houve impedimento. Leva 6 minutos, todo mundo fica possesso. O juiz me expulsa o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, que eu sinceramente não sei o motivo da expulsão, mas eu não acho justo porque o juiz estava atrapalhando o jogo. Tá? Essa é que é a verdade, porque os lances foram válidos, não houve impedimento e o gol do Vila, o segundo gol, foi válido, tá? Só que se tivesse seguido a regra correta de parar o lance para poder ter o atendimento a jogadores que tiveram choque de cabeça, o lance não aconteceria. E aí você entende a reclamação dos jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto, porque eles estão com a razão. O lance em si não foi inválido, mas o fato dele ter existido é que talvez não fosse justo. E aí com isso, você tem mais uma interrupção com mais longos minutos e o juiz vai e me dá mais 12 minutos de acréscimo. Tem outro lance impedido, outro lance de gol que é invalidado do Vila, poderia ter sido 3-0 no primeiro tempo. O lance foi mais uma vez checado pelo VAR, aí tudo bem que não demorou tanto, mas ainda assim demorou. E isso só atrapalha o futebol, cara, só atrapalha o desenrolar da partida, esfria os jogadores. Eu não dou conta. Diz a minha esposa que é o tigrinho, tá? Só pra constar. Voltando aqui. E aí a gente termina o primeiro tempo com esse 2-0 do Vila, né? E muita reclamação justa e aceitável. Muita reclamação. É muita paralisação, é muita demora para definição dos lances. E assim... erros de marcação de impedimento, que a gente até entende, acontece, o VAR tá aí, mas resolve de uma vez, meu filho, sabe? Veio pro segundo tempo, logo no começo a gente teve um lance de gol do Vila, lance de gol não, perdão, mas o que seria um pênalti em cima do Caio Dantas, que não foi marcado por conta de um impedimento,
né, assinalado ali pelo seu bandeirinha ali do lado direito, que eu sinceramente nem achei que foi, tá? E aí eles nem mostraram o traçar das linhas, porque eu acho que a vergonha já tava impregnada, sabe? Por conta de tanta demora, de tanta enrolação, nossa, é bobeira demais, cara. Sabe, é irritante assistir um jogo que todo lance capital tem que ser parado por mais de 3 minutos pro povo decidir. Cara, nós estamos em 2023. Olha lá como é que é lá fora, na Europa, na Arábia, nesses outros lugares. Saca? Vê lá como a decisão é rápida. Por mais que haja paralisação, a coisa lá é 1 minuto, 2, estourando. Tá? Galera não fica parada esperando o árbitro pensar na vida, na morte da bezerra, sabe? E aí decidir o que vai fazer. E aí, beleza, o jogo seguiu. Teve o gol do Vila, o terceiro gol do Vila. Depois, tivemos o gol do Botafogo de Ribeirão Preto. Cara, mais uma vida pra decidir se foi gol ou não foi. Mais uma interrupção longuíssima que atrapalha o time que tá tentando uma reação, que atrapalha o time que tá vencendo, que atrapalha o torcedor que pagou ingresso, que tá ali querendo ver jogo e tá vendo só a galera passeando e conversando. Cara, pelo amor de Deus. E aí o restante do jogo foi um saco, porque já tá de saco cheio. Termina o jogo começou 9h30, o normal era terminar 11h30, 11h45, termina meia-noite. Porque o primeiro tempo tem 15 minutos de acréscimo. E aí o narrador que tava fazendo narração ali pelo Sport TV, Premier, ele fez uma colocação muito justa, tá? Raríssimas exceções, quando você tem um acréscimo desse tamanho no primeiro tempo, cara, é porque deu ruim em algum lugar. É porque alguma coisa não deu certo. E geralmente é a arbitragem, que dá sempre errado. O futebol brasileiro passa vergonha com uma droga de arbitragem dessa amadora, tá? Os recursos são avançados, mas as peças humanas são amadoras, cara. Saca? É só você pensar que o recente juiz que esteve em Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio, vem cometendo erros cruciais em jogos de Série A e de Série C. E mesmo ele sendo goiano, não passa o pano, porque tá errado, saca? A arbitragem brasileira precisa ser profissionalizada urgentemente para dar seriedade, para dar credibilidade para os jogos que a gente assiste, sabe? E para dar dinâmica nos jogos, para os jogos fluírem. Não é você deixar a pancadaria rolar solta que vai resolver. Não, você tem que ter critério. E a arbitragem brasileira sofre de falta de critérios. É bola na mão que deveria ser pênalti, não é. É bola na mão que não é pênalti, é marcado. É falta que não é dada. É falta clara, tá? Que não é dada. É impedimento que não existe. Cara, é irritante. Toda rodada a gente tem que vir aqui pra discutir lances polêmicos de arbitragem. Nós estamos em 2023, cara. Sabe, hoje a gente tem tecnologia pra resolver rápido as coisas. Na transmissão é mais rápido, sem linhas. E os caras lá tem linha, tem como traçar linha, saca? Tem como usar todo um aparato pra poder decidir falta, pra poder decidir impedimento, mão. E demora uma vida pra poder decidir essas coisas. Cara, é um saco isso. E eu vou pedir desculpas pelo desabafo, tá? Mas é que eu tô de saco cheio de toda rodada ter que ter discussão por conta de arbitragem. Jogo de anteontem entre Sport e Ponte Preta foi uma vergonha, sabe? E o futebol foi bem jogado. Ponte e Sport se dispuseram a jogar um grande jogo de futebol, mas foi prejudicado por polêmicas bobas de arbitragem. Que se a nossa arbitragem tivesse critério pra decidir as coisas, nós não estávamos aqui discutindo isso. E eu fiz até uma thread aí no Twitter, coloquei lá pedindo pra vocês, até pedi pra vocês irem lá no meu Twitter, que é @vegader, tá? Que tava aparecendo aqui no começo. Vocês vão lá e confiram a minha postagem sobre a arbitragem, tá? Divulguem isso, vamos tentar fazer a voz da torcida chegar na CBF pra eles entenderem o quão indignados a gente tá com essa droga de arbitragem ruim que nós temos, tá? Parabenizar o Vila, que chega a 51 pontos, fica na 8ª colocação, empatado com o Criciúma, tem uma vitória a menos, então fica em 8º colocado, volta a brigar, fica 4 pontos do primeiro time dentro do
do G4, né? Aliás, 4 pontos não, fica 3 pontos, tá? Porque o primeiro time tá com 54, o Vila com 51. Então fica com 3 pontinhos de diferença pro primeiro time dentro do G4. A briga tá aí, tá tudo embolado. O Vila tem sim chances, perdeu muitas oportunidades de estar brigando mais lá em cima na tabela, mas ainda tem, né, como se diz, né? Onde tem bambu, tem flecha. Então ainda tem chance sim, o Vila pode chegar mais firme aí nessa reta final, se conseguir vencer suas partidas. O Botafogo de Ribeirão Preto não disputa mais nada, não vai cair nem vai subir e vai cumprir tabela até o restante da temporada, mas fez um jogo digno. Se não tivesse tido um jogador expulso, provavelmente tinha sido um jogo um pouco mais equilibrado, tá? Agora, nada se compara com a indignação que eu, como torcedor, que nem torço pro Vila, nem pro Botafogo, eu gosto de futebol, vocês sabem muito bem, mesmo torcendo pro Atlético, vocês sabem que aqui a gente preza pela imparcialidade. Eu que tava assistindo pra me divertir, fiquei puto de raiva vendo tanta coisa ruim em campo por conta de arbitragem. E aí eu falo até pra você, torcedor, que foi lá no estádio do Oba assistir, eu acho que se eu fosse vocês eu pedia até o dinheiro de volta, porque vocês pagaram pra ver futebol e não pra ver uma palhaçada chamada arbitragem brasileira. Eu sei, desculpa aí o desabafo mais uma vez, eu agradeço se você concorda aí, se você não concorda, deixa seu comentário aqui, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam de tudo que aconteceu nesse jogo, no jogo contra o Sport e em todos esses jogos onde a arbitragem brasileira é uma piada de mau gosto. Deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. Vou ficando por aqui, desculpa esse nervosismo, mas eu precisava desabafar com vocês, que estamos sempre aqui, né? Esse aqui é o nosso momento de desopilar o fígado, né? E soltar um pouco aí esse nosso nervosismo e eu poder discutir essas coisas com vocês. Agradeço aí por vocês estarem aqui comigo. A gente se vê nos próximos vídeos e um abraço do torcedor para todos vocês.